Olá a todos e bem-vindos ao podcast. Hoje é terça-feira, 14 de janeiro, e esta é a nossa primeira edição do dia. A gente vai falar sobre um tema que está cada vez mais presente na vida de todo mundo, a crise climática e os desafios da sustentabilidade global. É verdade. Os impactos já estão sendo sentidos, né? Sim, com certeza. As secas na Amazônia, as enchentes no sul. A natureza está dando sinais, né? Total. É como se a natureza estivesse mandando um alerta pra gente. Exatamente. E o climatologista José Antônio Marengo, do CEMADEM, ele coloca um ponto crucial. 2023 e 2024 foram os anos mais quentes da história. A gente vê isso, né? Esse aumento da temperatura global, ele intensifica esses eventos extremos e cria um ciclo perigoso. E aí, nas nossas fontes, o que me chamou a atenção foi a conexão direta entre a crise climática e o aumento da população em situação de rua do Brasil. Sim. É um dado que realmente assusta. Assusta muito. O Observatório Brasileiro de Políticas Públicas para a População em Situação de Rua divulgou dados alarmantes. Como a gente está lidando com a questão social em meio a essa crise? Parece que as crises se alimentam, né? Totalmente. Crise climática agrava a crise social e vice-versa. A gente vê essa conexão em diversos pontos. Por exemplo, o El Niño e a La Niña. Como esses fenômenos, que sempre existiram, estão sendo impactados pelo aquecimento global. O El Niño e a La Niña, eles são como um pêndulo que regulam os padrões de chuva em várias partes do mundo, né? Mas com o aquecimento global, esse pêndulo está desregulado. Ele oscila de forma mais intensa e frequente. E o resultado disso são eventos climáticos extremos ainda mais severos e imprevisíveis. E a Amazônia, né? O coração do nosso país, como ela está nesse cenário de extremos. A Amazônia está vivendo um paradoxo. Em 2024, a gente viu tanto inundações recordes quanto secas históricas. É a imprevisibilidade da crise climática em ação, colocando em risco a biodiversidade da floresta, a vida de milhares de pessoas. E aí eu me pergunto, diante desse cenário, os esforços para combater o desmatamento que a gente sempre ouve falar, eles estão realmente surtindo efeito? Bom, a gente está vendo progressos na redução do desmatamento, isso é positivo. Mas é preciso lembrar que a crise climática é como uma doença crônica. O tratamento leva tempo para mostrar resultados. As ações de hoje podem ter impacto daqui a alguns anos, o que exige um compromisso a longo prazo. Que tipo de compromisso a longo prazo seria esse? O que mais a gente pode fazer além de combater o desmatamento? O climatologista José Antônio Marengo, por exemplo, ele defende a criação de corpos permanentes de bombeiros florestais, como nos Estados Unidos e Canadá. É uma medida preventiva que visa proteger as florestas não apenas quando o fogo já está alastrando, mas de forma contínua. Faz todo sentido. É como ter um médico cuidando da nossa saúde, prevenindo doenças ao invés de só tratar quando a gente já está doente. Mas em relação aos desastres que já aconteceram, como as enchentes em São Sebastião e no Rio Grande do Sul, como a gente pode melhorar a resposta a essas tragédias? A resposta a esses desastres evidenciou um ponto fraco: a falta de coordenação entre os diferentes níveis de governo. Falhas de comunicação entre as defesas civis municipal, estadual e federal acabaram prejudicando a ajuda às vítimas. A gente precisa de uma gestão de riscos climáticos mais integrada, mais eficiente. Ou seja, a gente precisa estar preparado não apenas para prevenir, mas também para agir de forma rápida e eficaz quando os desastres acontecem. Exatamente. E aí a cooperação internacional também é fundamental, né? Afinal, a crise climática não respeita fronteiras. Com certeza. A COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, é um exemplo de como a comunidade internacional pode se unir para buscar soluções conjuntas. Mas é preciso ir além dos discursos e garantir que as ações sejam efetivas, priorizando as populações mais vulneráveis, que são as que mais sofrem com os impactos da crise climática. E nesse sentido, o papel da sociedade civil é fundamental, né? As ONGs, os movimentos sociais, as comunidades indígenas e quilombolas. Sem dúvida. Essas vozes trazem uma perspectiva essencial para o debate, pois vivenciam os impactos da crise climática de forma direta e, ao mesmo tempo, possuem um conhecimento ancestral riquíssimo sobre a natureza, sobre a preservação ambiental. O conhecimento dessas comunidades precisa ser integrado às políticas públicas. Pode nos ajudar a encontrar soluções mais eficazes, mais sustentáveis. Soluções que, no final das contas, visam garantir um futuro mais justo e sustentável para todo mundo. E falando em futuro, o que te deixa mais esperançoso diante desse cenário desafiador? É a crescente mobilização da sociedade civil, a busca por soluções inovadoras, o engajamento da juventude, são sinais de que a mudança está em curso. É preciso ter esperança, mas também ação. Ação individual, ação coletiva, cada um fazendo a sua parte, mas também pressionando por mudanças mais amplas. Falando em mudanças, as notícias recentes, o aumento dos dias quentes no Brasil, o alerta da ONU sobre o impacto da crise climática nas comunidades vulneráveis. Isso tudo gera um senso de urgência, Com certeza. A crise climática é o maior desafio do nosso tempo, mas também uma oportunidade da gente repensar os nossos valores, construir um futuro mais justo e sustentável para todos. Acho importante a gente falar um pouco mais sobre as conferências internacionais, como a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará. Verdade. A COP30 coloca o Brasil no centro do debate global. Mas, como você mencionou antes, é preciso ir além dos discursos.
garantir que as ações sejam de fato efetivas. Sim, muitas vezes essas conferências acabam sendo palco para grandes discursos, promessas, né? Mas na prática as ações não acompanham a retórica. É preciso que os países, principalmente os mais ricos, que são os maiores emissores de gases de efeito estufa, assumam a responsabilidade, que se comprometam com metas mais ambiciosas de redução de emissões. E que medidas você considera essenciais para que a COP30 seja de fato um divisor de águas? Um ponto crucial é o financiamento climático. Os países em desenvolvimento precisam de recursos para implementar medidas de adaptação e mitigação aos efeitos das mudanças climáticas. Sem esse apoio, fica muito difícil para esses países, que muitas vezes são os mais afetados pela crise, colocarem em prática as ações necessárias. E a regulamentação do mercado de carbono também é um ponto importante, né? Sim, o mercado de carbono pode ser um mecanismo importante para a redução de emissões, mas precisa ser regulamentado de forma justa, transparente. Do contrário, a gente corre o risco de ter um sistema que beneficia apenas alguns países, algumas empresas, sem gerar os resultados esperados para o clima. E o Brasil, como anfitrião da COP30, que papel pode desempenhar para que esses pontos sejam de fato abordados e que a conferência gere resultados concretos? O Brasil tem a oportunidade de liderar as negociações. Ser um mediador, né, entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. É uma chance de mostrar que a gente está comprometido. E usar a nossa influência para que a COP30 seja de fato um marco na história da luta contra as mudanças climáticas. E além da COP30, que outras iniciativas internacionais você considera importantes para o avanço da agenda climática global? O que mais está sendo feito nesse sentido? A gente tem o Acordo de Paris, que é um marco importante, mas que precisa ser implementado de forma mais efetiva. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU também, né? Traz uma série de metas relacionadas à sustentabilidade, ação climática e o Pacto Global da ONU, que busca mobilizar as empresas. É como se a gente tivesse um mapa, né? Com diferentes caminhos, mas que convergem para o mesmo destino, a sustentabilidade global. E nesse mapa, você mencionou a importância do conhecimento tradicional, de comunidades indígenas e quilombolas, no enfrentamento das mudanças climáticas. Pode explicar melhor como esse conhecimento pode ser aplicado? Essas comunidades elas têm um conhecimento muito profundo sobre a natureza, acumulado ao longo de séculos de convívio, de observação. Elas desenvolveram técnicas de manejo sustentável dos recursos naturais, de agricultura adaptada às condições locais, de conservação da biodiversidade. É um conhecimento prático que pode nos inspirar na busca por soluções para os desafios da crise climática. É um conhecimento que muitas vezes é ignorado, né? É como se a gente tivesse que reinventar a roda, quando, na verdade, já existem soluções testadas, aprovadas pelo tempo. E como a gente pode garantir que esse conhecimento tradicional seja valorizado, integrado às políticas públicas? Em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer a importância desse conhecimento, garantir que as comunidades tradicionais sejam protagonistas. Na construção das políticas públicas, é preciso criar mecanismos de diálogo, de troca de saberes, para que o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, né, possam se complementar. E a ciência, o que tem mostrado sobre a crise climática? O que os cientistas têm alertado sobre o futuro do planeta? A ciência tem sido categórica. A crise climática é real, é causada pela ação humana e os impactos já estão sendo sentidos em todo o planeta. O aumento da temperatura global, o derretimento das geleiras, o aumento do nível do mar, a intensificação dos eventos climáticos extremos, são sinais de que estamos desequilibrando o sistema climático da Terra, com consequências potencialmente devastadoras. E diante desse cenário, qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? O que a gente pode fazer, individual e coletivamente, para enfrentar essa crise? A crise climática é o maior desafio do nosso tempo, mas a gente não pode se deixar paralisar pelo medo. É hora de agir, de se engajar politicamente, de cobrar ações mais ambiciosas dos nossos líderes, de adotar hábitos de consumo mais conscientes, de buscar alternativas mais sustentáveis no nosso dia a dia. Ou seja, a mudança precisa acontecer em todos os níveis, Yes. do individual ao global. É preciso ter esperança, mas também ação. Exatamente. A crise climática é um chamado para ação, para solidariedade, para esperança. É um chamado para a gente reavaliar os nossos valores, nossos hábitos, nosso estilo de vida. Eu acho que agora a gente pode focar no Brasil, né? E do que a gente pode fazer para construir um futuro mais sustentável. É verdade. O Brasil tem um papel fundamental nesse cenário global. A gente tem uma biodiversidade rica, recursos naturais abundantes e um potencial enorme para liderar essa transição para uma economia mais verde. A gente até falou sobre isso, né? Mas a gente também tem os nossos desafios, né? Sim, com certeza. A desigualdade social, a dependência de combustíveis fósseis em alguns setores, a pressão sobre os nossos recursos naturais são obstáculos, né? Que a gente precisa superar. Mas eu vejo o Brasil com um potencial enorme para ser protagonista na construção de um futuro mais sustentável. A gente precisa, né? Traduzir o discurso em ação.
investir em energias renováveis, combater o desmatamento, a degradação ambiental, promover a agricultura sustentável, fortalecer a gestão de recursos hídricos, incentivar a economia circular, são medidas essenciais, para que o Brasil se torne um exemplo de país que concilie desenvolvimento econômico com justiça social e sustentabilidade ambiental. E que mensagem você deixa para os nossos ouvintes? A crise climática é um desafio enorme, mas a gente não pode se deixar paralisar pelo medo. É hora de agir. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. A gente pode mudar os nossos hábitos de consumo, reduzir o nosso impacto no planeta, se engajar em causas socioambientais, pressionar os nossos líderes por políticas públicas mais eficazes. Pequenas ações, quando multiplicadas por milhões de pessoas, podem gerar grandes transformações. Lembrando que o POVcast está no ar 2 vezes por dia, de segunda a sexta, às 9 da manhã e às 6 da tarde, e aos sábados ao meio-dia. Fique ligado e até a próxima.